Você sabia que por trás da fachada brilhante da velha Hollywood havia executivos de estúdio que controlavam todos os aspectos da vida das estrelas, até mesmo suas gravidezes? E se eu dissesse que algumas das atrizes mais amadas da Era de Ouro foram forçadas a escolher entre a maternidade e suas carreiras? O segredo mais sombrio de Hollywood não foi capturado pela câmera, mas aconteciam em consultórios médicos particulares em Los Angeles. Joan Crawford. Joan Crawford pode ter adotado 4 filhos mais tarde na vida, mas seu caminho para a maternidade foi marcado por procedimentos exigidos pelo estúdio. A MGM considerava Crawford valiosa demais para arriscar complicações de gravidez. Fontes internas afirmam que ela passou por pelo menos 5 gravidezes interrompidas ao longo de sua carreira, todas por insistência de Louis B. Mayer e seu departamento de publicidade. Durante seu casamento com Douglas Fairbanks Jr., Crawford ficou grávida 2 vezes, mas os executivos da MGM imediatamente organizaram consultas médicas. Eles a convenceram de que a maternidade destruiria sua imagem glamurosa e a prenderia em papéis de mãe. Um executivo da MGM supostamente disse a ela: "O público quer fantasiar sobre você, não vê-la empurrando um carrinho de bebê." A filha adotiva de Crawford, Christina, mais tarde escreveu sobre os profundos arrependimentos de sua mãe, alegando que esses procedimentos forçados deixaram Crawford com uma relação complicada com a maternidade, o que contribuiu para seu estilo de criação, às vezes severo. O controle férreo da MGM sobre suas escolhas reprodutivas assombrou Crawford muito depois de ela deixar o estúdio, provando que o controle de Hollywood se estendia muito além das telas. Judy Garland, a inocente Dorothy de O Mágico de Oz, viveu sob o controle implacável da MGM, que se estendia até suas gravidezes. Quando Garland, de 19 anos, se casou com David Rose, ela rapidamente engravidou. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, estava furioso. A MGM tinha investido milhões criando sua imagem de menina e um bebê destruiria a ilusão. Os responsáveis do estúdio organizaram uma consulta secreta onde Garland não teve escolha real. "Eles me disseram que eu não podia ter um bebê e uma carreira", Garland confidenciou mais tarde a amigos. "E eles tomaram a decisão por mim." O trauma emocional agravou suas lutas já existentes com anfetaminas e barbitúricos fornecidos pelo estúdio. Os publicitários da MGM distorceram a história, dizendo aos colunistas de fofocas que Garland havia sofrido exaustão durante sua ausência de 2 semanas. Quando ela voltou ao set com os olhos fundos e abatida, os colegas de elenco foram instruídos a não mencionar sua ausência. Esse padrão de controle seguiria Garland ao longo de sua carreira, contribuindo para sua luta ao longo da vida contra a depressão e problemas com substâncias. O preço da fama para Judy não foi medido apenas em indicações ao Oscar, mas em sacrifícios pessoais profundos que poucos fãs jamais souberam. Jean Harlow. A Loara Fatal original pagou um preço devastador por sua imagem platinada. Em 1934, durante seu tumultuado casamento com o produtor Paul Byrne, Harlow descobriu que estava grávida. Os executivos da MGM entraram em modo de pânico. Seu símbolo sexual não podia ser visto com uma barriga de grávida. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, chamou pessoalmente Harlow ao seu escritório, onde explicou que seu contrato proibia a gravidez. Suas opções eram brutalmente simples: interromper ou ser colocada na lista negra. Documentos do departamento jurídico da MGM mostram que eles redigiram papéis de rescisão antes mesmo de falar com ela, sabendo que ela não poderia arcar com uma disputa. O procedimento foi organizado em uma clínica particular em Glendale, com o médico pessoal da MGM supervisionando tudo. Harlow voltou ao set apenas 3 dias depois, filmando cenas românticas enquanto sofria hemorragia em particular. Os maquiadores foram instruídos a usar base extra para esconder sua palidez. Este trauma físico provavelmente contribuiu para o declínio de sua saúde. Harlow morreu apenas 3 anos depois, aos 26 anos, de insuficiência renal, seu corpo desgastado pelas exigências do estúdio e desilusões pessoais. Lana Turner. A Sweater Girl de Hollywood enfrentou o controle reprodutivo do estúdio várias vezes. Seu caso com Tyrone Power, em 1946, resultou em uma gravidez não planejada, levando os executivos da MGM a entrarem em modo de controle de danos. Ambas as estrelas estavam no auge de suas carreiras e um escândalo colocaria em risco milhões em receita potencial de bilheteria. Turner revelou mais tarde que o chefe do estúdio, Louis B. Mayer, ligou para ela pessoalmente. "Ele não perguntou o que eu queria. Ele me disse o que iria acontecer." A MGM organizou para que Turner visitasse um spa em Palm Springs, onde um médico realizou o procedimento em um bangalô privado. Power nunca a visitou, tendo sido avisado por seu próprio estúdio para se distanciar. Quando Turner voltou ao set de Green Dolphin Street, o diretor Victor Saville foi instruído a evitar close-ups por 2 semanas enquanto ela se recuperava. A filha de Turner, Cheryl, nascida anos depois, escreveu sobre a dor de sua mãe. Essas decisões forçadas a assombraram. Ela se perguntava sobre os filhos que nunca teve. A imagem glamourosa de Turner mascarava uma mulher que havia sofrido profundamente sob o sistema de estúdios.
Controle. Bette Davis, a atriz mais destemida de Hollywood, lutou contra a Warner Bros. Por papéis, salário e condições de trabalho. Mas nem ela conseguiu escapar do controle reprodutivo. Em 1934, enquanto sua estrela estava em ascensão, Davis engravidou durante seu relacionamento com William Wyler. Jack Warner, que havia investido muito em marketing Davis como uma femme fatale sofisticada, interveio diretamente. Memorandos do estúdio descobertos décadas depois revelaram o ultimato de Warner: resolver a situação ou contrato suspenso. Davis, que havia lutado tanto por reconhecimento, não podia arriscar perder tudo. Um médico do estúdio realizou o procedimento em sua casa, com a produção de Dangerous atrasada por apenas 3 dias. Davis mais tarde confidenciou à amiga próxima Olivia de Havilland que essa escolha forçada foi o maior arrependimento da minha vida. Quando ela ganhou seu primeiro Oscar por Dangerous meses depois, apenas seu círculo íntimo sabia o preço pessoal que ela havia pago. A famosa frase de Davis, que espelunca, ganhou um significado pessoal doloroso. Ela havia sido descartada pela própria indústria que afirmava valorizá-la, mas que tratava seu corpo como propriedade do estúdio. Rita Hayworth, a deusa do amor que enlouquecia os homens na tela, era controlada em particular pelo chefe da Columbia Pictures, Harry Cohn. Durante seu tumultuado relacionamento com Orson Welles, Hayworth engravidou em 1945. Cohn, que micromanageava todos os aspectos da imagem de Hayworth, imediatamente agiu para proteger seu investimento. O departamento de publicidade da Columbia criou uma história de capa sobre Hayworth precisar de descanso devido à exaustão de seus exigentes números de dança. Enquanto isso, os solucionadores do estúdio organizaram um procedimento discreto em uma residência privada em Bel Air. Welles, ele próprio sob pressão de contrato, estava filmando em Nova York e nunca reconheceu publicamente a situação. Hayworth mais tarde disse à sua filha Yasmin: "Eu queria aquele bebê, mas me disseram que meus fãs nunca me aceitariam como mãe." O trauma aprofundou a dependência de Hayworth do álcool e contribuiu para seus 5 casamentos fracassados. Quando ela finalmente deu à luz Yasmin anos depois, enfrentou a reação negativa do estúdio e menos ofertas de papéis, provando que suas ameaças eram reais. A deusa do amor de Hollywood descobriu que o amor verdadeiro e a maternidade tinham um preço profissional impossível. Marilyn Monroe, a loira mais famosa da América, abrigava um desejo secreto de maternidade que Hollywood repetidamente lhe negou. Durante seu contrato com a 20th Century Fox, Monroe engravidou pelo menos 3 vezes, cada uma terminando em abortos pressionados pelo estúdio. Seus diários pessoais revelados anos depois expressaram sua angústia. "Eles estão matando meus bebês para continuar vendendo ingressos de cinema." Durante as filmagens de Quanto Mais Quente Melhor, Monroe descobriu que estava grávida do dramaturgo Arthur Miller. O chefe do estúdio, Daryl F. Zanuck, enviou seu médico pessoal ao trailer dela entre as filmagens. O médico informou Monroe de forma direta que seu contrato proibia a gravidez e apresentou a interrupção como sua única opção. Ela estava de volta ao set em 48 horas, filmando cenas cômicas enquanto estava devastada em particular. O maquiador de Monroe, Whitey Snyder, revelou mais tarde que usava técnicas especiais para esconder seus olhos inchados e palidez. O diretor Billy Wilder, sem saber da situação real, reclamava de suas frequentes idas ao banheiro, que na verdade eram momentos em que Monroe vomitava em particular devido ao estresse emocional e complicações pós-procedimento. Sua famosa frase, "ninguém é perfeito", assumiu uma ironia trágica, já que o estúdio exigia perfeição física a qualquer custo. Ava Gardner, a beleza exótica da MGM, enfrentou o controle reprodutivo do estúdio durante seu relacionamento com Frank Sinatra. Quando Gardner engravidou em 1952, tanto a MGM quanto a equipe de gestão de Sinatra entraram em pânico. Sinatra ainda era legalmente casado com sua primeira esposa, tornando a gravidez não apenas um problema de carreira, mas também um potencial problema criminal sob as leis de moralidade da Califórnia. Os encarregados do estúdio organizaram um procedimento secreto em uma clínica privada fora de Los Angeles. Gardner foi transportada em uma limusine do estúdio com janelas escurecidas e registrada sob um nome falso. O chefe de publicidade da MGM, Howard Strickland, criou uma história de capa sobre Gardner sofrendo de intoxicação alimentar durante sua ausência de 2 semanas da pré-produção de Mogambo. Mais tarde, Gardner confidenciou à amiga próxima, Lena Horne, que o estúdio não lhe deu escolha. "Eles possuíam meu corpo tão certamente como se eu o tivesse assinado com sangue." Esta experiência contribuiu para a lendária bebida de Gardner e sua visão cínica de Hollywood. Ela nunca teve filhos, mais tarde dizendo à jornalista Barbara Walters: "O estúdio garantiu isso." Ingrid Bergman, mesmo uma estrela vencedora do Oscar como Bergman, não conseguiu escapar do controle de Hollywood. Embora Bergman seja famosa pelo escândalo de seu filho fora do casamento com Roberto Rossellini, poucos sabem sobre seu início.
Gravidez anterior durante seu contrato com Selznick. Em 1943, enquanto casada, mas separada de seu primeiro marido, Bergman engravidou de um diretor de fotografia. O produtor David O. Selznick, que havia cuidadosamente construído a imagem saudável de Bergman, ficou furioso. Registros do estúdio mostram que Selznick organizou para Bergman visitar um retiro de saúde no norte da Califórnia, onde um médico realizou o procedimento. Bergman estava de volta filmando Gaslight em poucos dias, com iluminação especial usada para disfarçar sua palidez. A experiência deixou Bergman com uma determinação de eventualmente escapar do controle de Hollywood. Quando mais tarde ficou grávida de Rossellini, ela recusou a interrupção, apesar de saber que isso destruiria sua carreira americana. Sua famosa frase, "Não me arrependo de nada", não era apenas um diálogo de filme. Refletia sua autonomia pessoal duramente conquistada após anos sob o controle do estúdio. Dorothy Dandridge, a primeira estrela negra de primeira linha de Hollywood, enfrentou um controle reprodutivo ainda mais severo do que suas colegas brancas. Quando Dandridge engravidou do diretor Otto Preminger em 1955, os executivos do estúdio da 20ª Century Fox não se preocuparam apenas com sua imagem. Eles temiam uma reação racista contra a gravidez de uma mulher negra solteira. O chefe do estúdio, Darryl F. Zanuck, convocou Dandridge ao seu escritório, onde explicou que seu papel inovador em Carmen Jones seria insignificante se um escândalo destruísse sua carreira. Materiais de publicidade já a promoviam como a Grace Kelly negra, uma comparação que exigia que Dandridge mantivesse um padrão moral impossível. O procedimento foi organizado na residência particular de um médico, já que muitas instalações médicas ainda eram segregadas. Dandridge voltou ao trabalho em poucos dias, filmando entrevistas promocionais para Carmen Jones enquanto ainda se recuperava fisicamente. Esse trauma aprofundou suas lutas contra a depressão e o álcool, contribuindo para sua morte tragicamente precoce. Hollywood havia dado a Dandridge uma oportunidade histórica com uma mão enquanto controlava sua autonomia pessoal com a outra. Veronica Lake, a luara de franja que inspirou milhões de mulheres, enfrentou o rígido controle reprodutivo da Paramount. Quando Lake engravidou do diretor Andre de Toth em 1943, o estúdio tinha acabado de investir pesadamente em marketing para seu visual distinto em The Hour Before Dawn. Os executivos viam a gravidez como uma ameaça ao seu investimento. Os registros do estúdio mostram uma decisão financeira calculada. A Paramount determinou que adiar a produção custaria $150 mil, enquanto organizar uma rápida interrupção custaria menos de $1.000. O chefe de produção B.G. de Silva não deu a Lake uma escolha real. É isso ou suspensão do contrato? Para uma atriz que sustentava sua família, a suspensão significava ruína financeira. O procedimento foi realizado em uma clínica particular em Santa Bárbara, com Lake retornando ao set em menos de 72 horas. Seu famoso cabelo foi estilizado para cobrir seu rosto exausto. Esta experiência contribuiu para a crescente dependência de álcool de Lake e sua atitude amarga em relação a Hollywood. Quando sua carreira eventualmente vacilou, Lake ficou famosa por trabalhar como bartender, dizendo aos clientes: "Hollywood tirou tudo de mim, até meus filhos." Hedy Lamarr, a beleza austríaca promovida como a mulher mais bonita do cinema, enfrentou o controle reprodutivo da MGM, apesar de seu gênio científico. Quando Lamarr engravidou durante seu contrato em 1942, o chefe do estúdio Louis B. Mayer viu apenas uma ameaça à sua imagem sensual, sem considerar que uma mulher brilhante poderia querer a maternidade junto com sua carreira. Registros da MGM mostram que Mayer organizou uma reunião onde lembrou Lamarr de sua posição precária como estrangeira durante a guerra. A ameaça não dita era clara. Sua carreira e possivelmente até sua residência americana dependiam de sua conformidade. Médicos do estúdio realizaram o procedimento na casa de Lamarr, com a produção de White Cargo atrasada por apenas 3 dias. O trauma influenciou o trabalho científico posterior de Lamarr sobre a técnica de salto de frequência, que ela desenvolveu, em parte, como uma forma de controlar algo em sua vida depois que Hollywood controlou seu corpo. A tecnologia que eventualmente ajudaria a criar Wi-Fi e Bluetooth nasceu em parte da determinação de Lamarr em tomar decisões que lhe foram negadas pelos executivos do estúdio, que a viam apenas como um rosto bonito. Ginger Rogers, a parceira de dança que fazia tudo o que Fred Astaire fazia, mas de costas e de salto alto, também enfrentou o controle reprodutivo da RKO. Quando Rogers engravidou do ator Lew Ayres em 1934, os executivos do estúdio viram uma ameaça à parceria mágica Rogers-Astaire que havia salvado a RKO da falência. O chefe do estúdio, Pondrell Berman, calculou o impacto financeiro. Adiar The Gay Divorcee custaria centenas de milhares, enquanto a nova dupla de dança valia milhões. Rogers foi apresentada com uma matemática simples: interromper ou ser substituída. Para uma atriz da era da depressão que sustentava
Apoiando sua mãe, a escolha foi efetivamente feita por ela. O procedimento foi realizado em uma clínica privada, com Rogers retornando aos ensaios de dança dentro de uma semana. O coreógrafo Hermes Pan mais tarde lembrou-se de Rogers fazendo caretas durante movimentos difíceis, mas se recusando a reclamar. Esta experiência contribuiu para a famosa independência de Rogers e suas lutas posteriores por melhores condições de trabalho. Quando ela ganhou seu Oscar por Kitty Foyle, poucos sabiam que isso representava não apenas um triunfo profissional, mas também resiliência pessoal diante do controle do estúdio. Myrna Loy, a esposa perfeita da MGM, enfrentou a hipocrisia reprodutiva do estúdio. Embora Loy interpretasse mães ideais na tela, quando realmente ficou grávida do produtor Arthur Hornblow em 1936, os executivos da MGM ficaram horrorizados. Eles haviam investido muito na imagem de Loy como a parceira sofisticada, mas saudável, de William Powell na popular série Thin Man. Registros do estúdio mostram uma decisão calculada. A MGM determinou que uma Myrna Loy grávida prejudicaria seu apelo em comédias românticas e poderia violar cláusulas de moralidade em contratos de teatro. Loy foi convocada ao escritório de Louis B. Mayer, onde ele explicou que suas obrigações contratuais proibiam a gravidez. O procedimento foi organizado na casa de um médico particular em Pasadena. Loy voltou a filmar, após The Thin Man, em poucos dias, com figurinos especiais projetados para esconder a perda de peso e a palidez. Esta experiência contribuiu para o ativismo posterior de Loy e seu trabalho pioneiro com as Nações Unidas. Hollywood a forçou a interromper uma gravidez real, enquanto a escalava continuamente como a mãe ideal na tela, uma hipocrisia que Loy nunca esqueceu. Clara Bow, a original It Girl, enfrentou o brutal controle reprodutivo da Paramount. Quando Bow engravidou do ator Gary Cooper em 1927, os executivos do estúdio viram apenas desastre. A imagem de Flapper de Bow representava liberdade juvenil, não maternidade, e a Paramount havia investido milhões em marketing para promovê-la como a garota despreocupada por excelência. O chefe do estúdio B.P. Schubert organizou uma reunião privada onde explicou que o contrato de Bow proibia a gravidez. Na era do cinema mudo, as atrizes tinham ainda menos proteções do que as estrelas posteriores. Bow recebeu um simples ultimato: interromper a gravidez ou ser substituída e colocada na lista negra. Para uma garota da classe trabalhadora que sustentava sua mãe com problemas mentais, a escolha foi efetivamente feita por ela. O procedimento foi realizado na casa de praia particular de Schulberg por um médico aprovado pelo estúdio. Hall retornou ao set em poucos dias, filmando cenas românticas e leves enquanto estava devastada em particular. Esse trauma aprofundou suas já existentes dificuldades de saúde mental e contribuiu para sua aposentadoria precoce do cinema. O primeiro grande símbolo sexual de Hollywood descobriu que sua imagem de liberdade vinha com correntes invisíveis. Susan Hayward, a ruiva ardente que se especializou em interpretar mulheres fortes, enfrentou o controle reprodutivo da 20th Century Fox. Quando Hayward engravidou durante seu contrato em 1944, o chefe do estúdio Darryl F. Zanuck viu uma ameaça à sua carreira em ascensão. A Fox tinha acabado de escalar Hayward para Deadline at Dawn e a gravidez atrasaria a produção. Memorandos do estúdio revelam um cálculo frio. A Fox determinou que substituir Hayward custaria $75 mil, enquanto organizar uma rescisão custaria menos de $1.000. Hayward foi apresentada a esses números no escritório de Zanuck com a decisão do estúdio já tomada. Como uma atriz coadjuvante ainda se estabelecendo, Hayward não tinha poder real para recusar. O procedimento foi realizado em uma clínica particular em San Diego, com Hayward retornando a Hollywood em poucos dias. Essa experiência influenciou suas posteriores performances poderosas de mulheres lutando contra sistemas maiores do que elas mesmas. Quando ela finalmente ganhou o Oscar por Quero Viver, interpretando uma mulher condenada à morte, colegas notaram a ressonância pessoal em sua atuação de uma mulher cujo corpo e destino eram controlados por outros. Jean Tierney, a atriz com o rosto mais bonito do cinema, enfrentou a hipocrisia reprodutiva da 20th Century Fox. Embora Tierney mais tarde tenha tido uma filha com defeitos de nascença, devido a uma fã com rubéola que se aproximou dela durante a gravidez, poucos sabem sobre sua interrupção de gravidez imposta pelo estúdio. Quando Tierney engravidou do designer Oleg Cassini em 1941 antes do casamento, o chefe do estúdio Darryl F. Zanuck viu uma ameaça à sua imagem cuidadosamente elaborada. A Fox tinha acabado de lançar Tierney em The Return of Frank James e estava a promovê-la como sofisticada e saudável. Uma gravidez fora do casamento destruiria essa imagem contraditória. Registros do estúdio mostram que Zanuck organizou uma reunião onde ele lembrou Tierney de suas obrigações contratuais. O procedimento foi realizado na casa de um médico particular em Malibu, com Tierney retornando às atividades promocionais em poucos dias. Essa experiência contribuiu para suas posteriores lutas de saúde mental, enquanto ela
Ela conectou essa decisão forçada à tragédia das deficiências de sua filha, perguntando-se se representava um castigo cósmico. Carole Lombard, a rainha da comédia maluca de Hollywood, enfrentou o controle reprodutivo da Paramount. Quando Lombard engravidou durante seu primeiro casamento com William Powell em 1933, os executivos do estúdio entraram em pânico. A Paramount tinha investido muito na imagem de Lombard como uma comediante sofisticada e sem filhos em filmes como 20th Century. O chefe do estúdio, Adolph Zukor, convocou Lombard ao seu escritório, onde explicou que seu contrato proibia a gravidez. Zukor, conhecido por sua perspicácia nos negócios, apresentou números frios. A Paramount perderia $200 mil se os cronogramas de produção fossem atrasados, enquanto Lombard perderia futuros papéis se escolhesse a maternidade em vez da carreira. O procedimento foi organizado na casa de um médico particular em Santa Bárbara. Lombard voltou a filmar em poucos dias, realizando comédia física enquanto ainda se recuperava. Essa experiência influenciou suas negociações de contrato posteriores e sua famosa independência do controle do estúdio. Quando se casou com Clark Gable, anos depois, ela insistiu em cláusulas contratuais que permitissem o planejamento familiar, um conceito revolucionário na Hollywood dos anos 1930. Tallulah Bankhead, a estrela mais ousada da Broadway, enfrentou o controle reprodutivo de Hollywood quando tentou uma carreira no cinema. Embora Bankhead fosse conhecida por seu estilo de vida libertino, quando engravidou em 1932 durante seu contrato com a Paramount, os executivos do estúdio estavam preocupados com o potencial escândalo afetando os retornos de bilheteria. O chefe de produção da Paramount, B.P. Schulberg, organizou uma reunião privada onde explicou que a gravidez de Bankhead violaria as leis de moralidade da Califórnia e poderia levar a acusações criminais, além da rescisão do contrato. Para Bankhead, cujo sucesso na Broadway ainda não havia se traduzido para Hollywood, a ameaça financeira era significativa. O procedimento foi realizado em uma clínica privada, com Bankhead retornando ao set em poucos dias. Ao contrário de muitas atrizes, Bankhead falou abertamente sobre a experiência anos depois, dizendo ao jornalista Alexander Walker: "Hollywood possuía tudo. Minha voz, meu rosto e, aparentemente, meu útero." Esta experiência contribuiu para o eventual retorno de Bankhead à Broadway, onde encontrou maior liberdade criativa e pessoal do que Hollywood jamais permitiu. Merle Oberon, a beleza exótica que escondeu sua herança mestiça, enfrentou controle reprodutivo adicional da London Films, de Alexander Korda. Quando Oberon engravidou de David Niven em 1939, Korda viu não apenas uma ameaça à sua carreira, mas a elaborada ficção construída sobre seu passado. Registros do estúdio mostram que Korda organizou uma reunião onde ele lembrou Oberon de sua posição precária. Se o escândalo levasse a investigações sobre sua gravidez, sua ascendência indiana cuidadosamente escondida poderia ser exposta, potencialmente encerrando sua carreira durante uma era de rigorosa sentimento anti-miscigenação. A ameaça não dita era clara: cumpra ou arrisque tudo. O procedimento foi realizado na casa de um médico particular em Londres, com Oberon voltando às filmagens de Over the Moon em poucos dias. Essa experiência aprofundou as inseguranças já existentes de Oberon sobre sua identidade e contribuiu para sua ansiedade ao longo da vida. O controle de Hollywood se estendia além de seu corpo para manter o engano racial que tanto ela quanto o estúdio perpetuavam. June Allison, a garota da porta ao lado da MGM, enfrentou a hipocrisia reprodutiva do estúdio. Embora Allison interpretasse mães exemplares na tela, quando realmente ficou grávida de Dick Powell antes do casamento deles, em 1945, os executivos da MGM viram apenas uma ameaça à sua imagem cuidadosamente elaborada. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, organizou uma reunião onde explicou que o contrato de Allison proibia gravidez fora do casamento. A MGM havia investido muito em marketing para Allison como a namoradinha da América, e um escândalo minaria milhões em publicidade. Para uma atriz ainda se estabelecendo, a ameaça financeira era impossível de ignorar. O procedimento foi realizado em uma clínica particular fora de Los Angeles, com Allison retornando ao set em poucos dias. Esta experiência criou um contraste doloroso entre sua imagem na tela, como a mãe perfeita, e sua realidade privada. Allison mais tarde teve filhos com Powell após o casamento, mas amigos notaram que ela lutava com a culpa por sua escolha forçada anterior, um fardo psicológico cuidadosamente escondido atrás de seu sorriso ensolarado característico. Ann Sheridan, a garota Oomph da Warner Brothers, enfrentou o controle reprodutivo do estúdio durante sua ascensão ao estrelato. Quando Sheridan engravidou em 1942 durante seu contrato, o chefe do estúdio, Jack Warner, viu uma ameaça ao seu apelo sexual cuidadosamente elaborado que a havia tornado uma popular pin-up para soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Memorandos do estúdio revelam o cálculo de Warner: manter a disponibilidade de Sheridan para aparições no uso que elevam o moral.
valia mais financeiramente do que respeitar a sua gravidez. Sheridan foi apresentada a fatos simples: interromper ou enfrentar a suspensão do contrato e potencialmente ser rotulada como antipatriótica durante a guerra por se recusar a entreter as tropas. O procedimento foi realizado em uma residência particular em Malibu, com Sheridan retornando às atividades promocionais em poucos dias. Essa experiência alimentou suas disputas contratuais posteriores com a Warner Bros. E sua famosa citação: Hollywood dá a uma mulher tudo, exceto controle. Castibullare. Quando ela finalmente conquistou a independência do sistema de estúdios, colegas notaram que não era apenas liberdade profissional que ela buscava, mas autonomia pessoal após anos tendo até suas decisões mais íntimas controladas por executivos. Linda Darnell. A garota da 20th Century Fox, com o rosto perfeito, confrontou o controle reprodutivo do estúdio com apenas 19 anos de idade. Quando Darnell engravidou em 1939, o chefe do estúdio, Darryl F. Zanuck, viu um desastre em formação. A Fox passou 2 anos promovendo Darnell como uma ingênua virginal, com materiais publicitários enfatizando sua juventude e inocência. Registros do estúdio mostram que Zanuck convocou a mãe de Darnell, que também atuava como sua guardiã e empresária, para uma reunião privada. A senhora Darnell, focada no potencial de ganhos da filha, concordou com Zanuck que a gravidez ameaçava seu futuro financeiro. Linda não teve escolha real na questão. O procedimento foi organizado em uma clínica privada, com Darnell retornando às filmagens de Stardust em poucos dias. Essa experiência contribuiu para a rebelião posterior de Darnell contra sua mãe controladora e o sistema de estúdios. Sua famosa beleza mascarava um crescente cinismo sobre uma indústria que comercializava sua pureza enquanto controlava seu corpo. Quando ela morreu tragicamente em um incêndio em casa aos 41 anos, colegas notaram que Darnell nunca encontrou a felicidade pessoal que sua imagem na tela prometia. Olivia de Havilland. Até mesmo a maior defensora dos direitos dos atores em Hollywood enfrentou pressão reprodutiva. Quando de Havilland engravidou durante seu contrato com a Warner Bros. Em 1941, o chefe do estúdio Jack Warner viu uma ameaça aos cronogramas de produção e a sua imagem comercializável como a doce ingênua ao lado de Errol Flynn. Warner convocou de Havilland ao seu escritório, onde explicou que sua gravidez atrasaria "They died with their boots on", custando ao estúdio milhares diariamente. Para de Havilland, já envolvida em disputas contratuais com a Warner Bros., a mensagem não dita era clara. Esta gravidez poderia ser usada contra ela nas batalhas legais em andamento. Ao contrário de muitas atrizes, de Havilland recusou a rescisão, optando por negociar um adiamento na produção. Warner retaliou, suspendendo seu contrato, efetivamente estendendo seus 7 anos de servidão. Essa experiência contribuiu para a vitória legal histórica de Havilland, que quebrou o sistema de contratos dos estúdios. A decisão de Havilland libertou os atores da servidão involuntária. Uma luta por autonomia, nascida em parte de sua recusa em deixar os estúdios controlarem suas escolhas reprodutivas. Bette Davis, a atriz mais formidável de Hollywood, enfrentou o controle reprodutivo da Warner Bros. No início de sua carreira. Quando Davis engravidou do diretor William Wyler em 1934, o chefe do estúdio Jack Warner viu uma ameaça à sua carreira em ascensão e ao cronograma de produção de Dangerous. Warner Bros. O departamento jurídico redigiu um memorando delineando as violações contratuais de Davis se ela continuasse a gravidez. Davis, ainda não poderosa o suficiente para desafiar o estúdio, enfrentou um cálculo brutal: interromper ou potencialmente perder a carreira que ela havia lutado tanto para estabelecer. O procedimento foi realizado na casa de Davis por um médico aprovado pelo estúdio. Ela voltou ao set em poucos dias, entregando a performance vencedora do Oscar em Dangerous enquanto ainda se recuperava física e emocionalmente. Essa experiência alimentou as famosas batalhas de Davis por autonomia e sua lendária citação: "Eu sobrevivi porque era mais dura do que qualquer outra pessoa." O que o público via como ambição também era resiliência pessoal forjada no crisol de controle de Hollywood. Qual história de estrela te chocou mais? A era de ouro de Hollywood não era só glamour e champanhe, era controle, manipulação e sacrifícios pessoais devastadores. Os estúdios estavam justificados em controlar os corpos das atrizes para proteger investimentos, ou foi essa a exploração mais sombria da indústria do entretenimento? Deixe-nos saber nos comentários abaixo se você acha que as celebridades de hoje têm uma vida mais fácil ou se o controle de Hollywood apenas assumiu novas formas.